A alegria de estarmos presentes nesse momento, trazendo uma palavra de edificação para a sua vida, a sua família. Você que está nos ouvindo aí, você está ligado aí na TV Aliança. Eu sou o pastor Ângelo Beretta, da comunidade Xairém, e hoje eu quero conversar com você sobre vivendo a paciência. Uma das coisas que parece que não tem muito valor na nossa vida, mas é uma coisa poderosa para nos instruir, nos ajudar. Então, eu quero, primeiramente, ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em Romanos, no capítulo 4, versículo 18 ao 21. A palavra diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, pelo que isso lhe foi imputado como justiça. No capítulo 15 ainda desse texto de Romanos, o versículo de 1 a 5 diz assim: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e consolação os conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Palavra do Senhor ao seu coração. Agora veja bem, a paciência é o exercício da fé. Num mundo imediatista como o nosso, ser paciente às vezes é sinônimo de preguiça, de incompetência, descrendo até de um adágio popular que diz que quem espera sempre alcança. E substituindo o outro de fundo jocoso, mas que retrata muito bem a pressa com que se tem de se fazerem as coisas. Quem espera ou chega atrasado ou nunca chega. Então, nós vamos aqui simplesmente retratar a você alguns pais da fé, alguns profetas que fizeram a história do povo de Israel, nos ensinando então a paciência. Mas antes eu quero colocar algumas coisas sobre a paciência. A pessoa paciente, ela diminui o ritmo, ela relaxa e encara a rotina de uma forma mais tranquila. Quem é paciente tem essa facilidade. A paciência nos ajuda a aproveitar ao máximo os nossos talentos, a administrar a raiva, crescer no amor e também a usufruir o prazer de cada momento. A pessoa paciente, ela curte, ela está num lugar ou ela está andando na rua, como agora, estava vindo, estava olhando para o céu, estava assim, muito interessante o que estava acontecendo. Como a gente lê sobre o Sol, as explosões internas dele, ele lança o seu calor, né? Em diversas direções, alguma coisa estava acontecendo num lado do Sol, como se fachos de nuvens fossem diluídas em riscos. É muito lindo. Se eu fosse um pintor, teria uma imagem bonita da gente se retratar com um pincel. Então, a pessoa paciente, ela está passando pelos lugares que ela está passando e está curtindo o que está acontecendo ao seu redor, sem pensar em outras coisas, mas curtindo realmente o que está vivenciando no momento. Você já passou por aqueles momentos na sua vida em que você está numa festa, mas a sua cabeça está maquinando coisas que você deixou, tarefas para trás, lá no seu escritório, coisas que você deixou de fazer que poderia ter feito e tal. E se você estiver no escritório, no outro dia, você vai estar lembrando da festa, que você deixou de curtir algumas coisas e tal. Então, a pessoa paciente é aquela pessoa que ela chega e ela usufrui de maneira intensiva aqueles momentos onde ela está vivendo. Então, a impaciência, o contrário, envenena a alma da gente, nos tornando assim grosseiros. A gente tem uma rapidez de ser ríspidos com as pessoas e a gente está sempre em um aspecto de estar mal-humorados. Então a paciência é dar forma mais eficiente para eliminar os estados de tensão da nossa vida e também de irritação. Por isso que paciência é esse exercício da fé. Então veja bem,
No século XXI, nos tem viciado em cibernética, automatismo, toda essa área aí, né? Eu vejo as crianças hoje já pegam esses joguinhos nos seus celulares e tem uma rapidez do dedinho de mexer. A gente, às vezes os netinhos chamam a gente para brincar, ou sobrinhos, e a gente vai tentar brincar com eles, a coisa não anda. Então, na Bíblia, entretanto, o imediatismo não é a regra. Normalmente, os grandes heróis da fé do passado tiveram que desenvolver imensa paciência até obter, então, a promessa. E é isso assim que eu quero estar vendo com você nesse momento aqui. Então, lembra de Abraão? A paciência de Abraão. Veja bem, Abraão estava com quase 75 anos, na casa do seu pai, quietinho lá. Então, uma coisa boa que a gente aprende com essa questão aqui de Abraão: não existe idade para a gente ser desafiado para a vida, para a gente confrontar as coisas, para a gente ir de encontro, né, ao futuro, a gente ter o olho ligado no horizonte. Essas coisas trazem desafios tremendos para a nossa vida. Isso traz saúde para a nossa mente. Isso impede que a gente envelhece quando você tem sonhos e quer colocar os sonhos para andar. Tá certo? Então, Abraão começou a ouvir a voz de Deus aos 75 anos. Olha que coisa tremenda. Está lá na casa dele, tranquilo com a família e tal, e de repente ele é o único que ouve essa voz de Deus. Então é pelos momentos primeiros na história que a gente vê um homem, e eu imagino a crise dele, a dificuldade dele para desenvolver tudo isso, porque ele está... um chamado desse nessa idade, as pessoas, somente a esposa vai chegar e dizer: peraí, agora nós estamos estabilizados aqui, está tudo certo, tal. Não é diferente hoje, né? Às vezes você está bem mais jovenzinho, às vezes está aí até para sair da casa do papai e da mamãe, para realmente levantar os seus olhos para o horizonte, dizer: o que eu vou fazer da minha vida, né? A primeira coisa que eu quero recomendar a você, se você é uma pessoa que já estava na hora de estar formado, e às vezes tem muita gente que se forma e continua na casa do papai e da mamãe, é o seguinte: se você ficar aí, você não sair, você não vai para lugar algum. Então você tem que ir devagarzinho tirando o pé da casa do papai e da mamãe para você saber quanto custa a vida. Isso precisa de atrevimento, como esses homens tiveram, e ter paciência. Não é da noite para o dia que o dinheiro vai chegar na sua vida e que você vai ter seu apartamento, sua casa, seu carro e coisas assim, né? Não. São as oportunidades, as ideias que Deus te deu, os talentos que Ele te deu, já está tudo aí. Você precisa descobrir o que é isso, né? Isso é chamado casom, propósitos de Deus na sua vida. Então, aí se sai. Isso, como Abraão, vai acontecer dele. Foi o pai das nações, né? Então, a demora de Deus em cumprir a promessa, depois de 11 anos... Aqui estamos falando da paciência de Abraão. Depois de 11 anos, a esposa de Abraão, Sarai, perdeu a paciência e encomendou uma concubina, a sua serva, para ajudar a promessa de Deus. Mas Abraão continuava esperando. Há quanto tempo você tem orado por um assunto? Veja bem, quanto tempo você tem orado por algum assunto? Às vezes você tem um problema na sua casa, você, mamãe, está orando aí pelo seu filho, está orando pelo casamento dele, pelos netos, né? Porque hoje nós estamos com uma avalanche aí de terremotos de droga na vida das famílias, assustador. E a nossa cidade até já está constituindo um grupo, construiu já um grupo para isso, para estar confrontando isso aí, né? E o confronto, se você aí na sua casa, se você não tomar um papel, não procurar se interessar sobre esses assuntos, né, vai ficar impacientemente a sua vida, vai sofrer bastante. A gente precisa estar nessa caminhada junto. Agora veja bem uma coisa que aconteceu então com Abraão. Quando Abraão estava com 100 anos, veio o filho prometido. Você acha que 25 anos é um bom tempo para se esperar uma promessa? Abraão esperou 25 anos para que a promessa chegasse, né? E é muito interessante isso. Do nascimento de Isaac ao Monte Moriá foram 14 anos. Ao todo foi um empreendimento de 39 anos de esperança, de lutas, para no final Deus pedir o sacrifício de Isaac. Já pensou isso? Você está naquela expectativa da promessa que aquele filho agora que veio na sua velhice, ele é a esperança
da multidões de gente, de nações que vão nascer dele, né? E de repente Deus chega e diz o seguinte: agora eu quero que você me sacrifique, garoto, né? Como é que você, papai e mamãe aí, né? Às vezes quer estar dentro da vontade de Deus, às vezes Deus pede coisas tão pequenas para você, né? Você se desprender de alguma coisa, de objetos, e de repente você já desparafusa inteiro, se desmantela, né? Mas veja bem, a paciência faz com que a gente fique de pé. Imagine-se com um projeto de 39 anos e de repente Deus pede que você abra a mão dele, né? Isso foi o que aconteceu com Abraão. E Abraão, foi ele que trouxe essa palavra quando, no momento que ele fez tudo que Deus pediu, no momento que ele levanta o cutelo, a faca, para sacrificar o seu filho, o anjo segura e diz para ele, quando o filho, principalmente, né, não permite que ele mate o filho, mas o filho, antes de ser colocado sobre o sacrifício, o filho pergunta para ele: papai, e cadê a ovelha para o sacrifício? Ele usa uma palavra: Deus proverá. Essa palavra que é o sustento do povo de Deus hoje, do povo evangélico, do povo cristão, né? Aqueles que são embaixadores de Cristo de verdade, embaixadores de Deus, aqueles que na igreja, dentro da igreja e fora da igreja, têm realmente os valores, os princípios do reino de Deus. É isso que faz a diferença da nossa vida na sociedade. Por isso que, com paciência, você está vendo as coisas, às vezes não estão acontecendo no seu ministério. Tenha paciência, espere, Deus vai tratar com você no momento próprio e as coisas vão acontecer também no seu ministério. Cresça devagar, pacientemente no seu ministério e deixe Deus cuidar de ministrar aí da sua vida. Quero falar também do filho agora, filho da promessa, a paciência de Isaac. Olha que coisa interessante. Ele esperou a concepção de um filho 20 anos, né? Lá em Gênesis 25, de 20 a 26, fala desse assunto. Ele esperou o filho voltar para casa 20 anos. Olha aí, já são 40 anos. E ele esperou a conciliação dos filhos 20 anos. Né? Já são 60 anos. É uma coisa tremenda. Ele também foi um dos homens, dos patriarcas aí que teve paciência, que nos ensina a Bíblia. Então, há quanto tempo você espera as promessas de Deus na sua vida, no seu ministério, para a sua família? Coisas às vezes até que um profeta, uma profetisa tenha dito que tal tempo vai ser o tempo da restituição, que você vai ganhar um carro, você vai ter uma casa. Qual é a paciência sua nessa espera, nessa expectativa? Há quanto tempo você espera por uma resposta ao seu pedido? Então eu quero dizer, Abraão foi paciente, Isaac foi paciente, seja você também paciente. E tem o outro patriarca aqui que ensina a gente sobre paciência, a paciência de Jacó. Aos 71 anos ainda estava solteiro. Você que é pastor, ou a sua família, se tem filhos solteiros, filhas solteiras, que é um desespero deles, assim, estão cansados de estar sozinhos, eu gostaria de ter uma companheira, mas estão tão impacientes que enquanto estão esperando não construem a sustentação, não tem dinheiro para uma casa, não tem um trabalho fixo, não tem nada, e querem uma esposa, ou querem um esposo. Então, nesse tempo de paciência, estrutura a sua vida, cuida da sua vida, né? Assim como Jacó. Vamos ver o que Jacó, como é que ele exerceu a paciência na caminhada dele? Ele namorou 1 mês e ficou noivo 7 anos. Né? Muito interessante. E casou com uma mulher errada, né? Foi trapaceado. Mas ele não desistiu na sua paciência de dizer: eu quero ela. E trabalhou mais 7 anos por sua amada. Né? E é muito interessante. Ele esperou 20 anos para que a ira do seu irmão Esaú se abrandasse. Né? Então, nós precisamos também na nossa vida, na nossa caminhada, exercermos essa questão da paciência e trazer realmente essa paciência para dentro da nossa vivência, do nosso estilo de vida, para Deus estar cuidando de nós, né? Ele ficou 20 anos sem José, seu filho mais querido. Eu acho isso, ele precisou exercer a paciência para essa espera,
Jacó nos ensina que era paciente na sua maneira de amar e que o amor precisa de um investimento sério e comprometido. E ele fez isso. Ele nos ensina que nós não devemos desistir da reconciliação. Se você tem problema com alguém, esse é um tempo da reconciliação. Enquanto você espera, reconcilie-se. E também que devemos esperar pela bênção, mesmo quando as circunstâncias são negativas e são contrárias. Tá certo? E eu quero terminar aqui dizendo para você, nós devemos pedir a Deus um coração paciente e perseverante. Sabendo que Deus tem o seu tempo para nós, para realizar em nós a sua vontade. E não se esqueça de que a paciência é poderosíssima na nossa vida para a gente ter sucesso, porque ela gera a esperança em nós. E eu creio que você é uma pessoa de esperança. Então exerça a paciência em tudo que você está fazendo, em tudo que você está esperando. Espere com paciência em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Nós terminamos aqui a nossa palavra.